Boa noite, pessoal. Vamos só aguardar um pouquinho, que algumas pessoas estão chegando para o nosso bate-papo de hoje, ok? Chegando aí a Gisele. Boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho, tá, meninas? Tá Só bom? para finalizar as chamadas. Bem, Algum probleminha ali com o da Ana? Não tem grana dela de novo. A noitinha chuvosa e nada melhor para bater um papinho, né? friozinho, chegando. Cadê a Aninha? Então, boa noite, meninas. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Tô te ouvindo, você me ouve? Aumenta o som aqui, tá? Só vamos melhorar um pouquinho o som. Eu aumentei, Ah, a Ana tá lá. Achei a Ana. você tá me ouvindo, Silvana? Estou te ouvindo, sim. Então tá. Não tão alto quanto eu gostaria, mas estou te ouvindo. Tá no máximo aqui pra mim. Não, mas eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo. Ai, bom. E a Camila? Tá me ouvindo, Camila? Da Camila parece que tá. Tá oscilando. É, eu acho que o da Camila, a internet da Camila não tá tão. Uhum. Ana, tá me ouvindo bem, Ana? Ana consegue me ouvir? Camila, tá me ouvindo agora? Tom, Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem também. Gisele Tô ouvindo todas. e a Ana? Eu não vejo a Ana na chamada. Não entrou pra mim. Não, a Ana tá ali. Eu tô vendo a Ana, tô conseguindo ver a Ana, mas tá um pouquinho lenta, É, parece que é a internet. eu não Mas vamos vejo. lá. Tudo bem com vocês? tudo Bem, bem? tudo certo. Então, bom, sejam muito bem-vindas mais uma vez, né? Gisele, convidada nossa, que sempre tem bastante para colaborar conosco, para acrescentar, né? Enriquecendo aí o nosso bate-papo. E agora a Camila, né? Que pela primeira vez tá fazendo esse bate-papo aí comigo, né, Camila? Isso, a primeira vez. Seja bem-vinda, tá, Camila? Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. E bom, então vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho hoje, o nosso tema, né, como sempre, a gente aborda a amamentação, e nós estamos percebendo algumas mães, alguns comentários e alguns acontecimentos que a gente vem vivenciando sobre a questão do nosso tema de hoje, que é sobre da amamentação ao alimento. Normalmente nós conversamos sobre a parte só da amamentação propriamente dita, né? Só que nesse percurso a gente percebe que alguns problemas acontecem que a gente precisa abordar, conversar e tentar orientar, ajudando de alguma forma essas mamães.
né, que serve de conhecimento para nós também. Então, por isso, nós convidamos a Camila. A Camila é nutricionista, especialista em pediatria, oncopediatria e oncologia. Então, ela deve ter muito a acrescentar. E nós gostaríamos de estar começando, então, falando um pouquinho, pedindo para a Camila expor um pouquinho essa transição, né, da amamentação para a alimentação do bebê. Então, o que você tem para colocar para nós, Camila? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Obrigada, Silvana, pelo convite. Acho Imagina, fico que grata. esse assunto é um assunto que as mamães e os papais têm bastante dificuldade, que eles procuram a gente bastante, né, para a gente ajudar. O aleitamento materno, a gente deve seguir até os 6 meses de idade, exclusivo, é o que preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que existem crianças que por algumas particularidades não conseguem ficar com esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? Então tem crianças que entram com fórmula de leite junto com o aleitamento ou por algum motivo ficam só com a fórmula de leite. Independente disso, a gente preconiza que a alimentação, a introdução alimentar complementar a sólidos se inicia a partir dos 6 meses. Crianças que fazem uso de fórmula infantil, precisa conversar com o pediatra, com a nutricionista materno-infantil, para saber se a criança está apta, se tem as condições de iniciar essa alimentação sólida antes dos 6 meses completos, né? Existem algumas linhas, né, para alimentação, para introdução alimentar, né, complementar que a gente diz. Então, existe a linha tradicional, que é a linha que a gente introduz a partir dos 6 meses completos, a gente inicia com as frutas, né? Então, nada batido, nada liquidificado, tudo amassado na forma de purê. Hoje em dia, a gente não aconselha o uso de suco, né? Como antigamente era feito. Então, hoje em dia, a gente preconiza só o alimento, a fruta, alimento. Inicia com 6 meses completo a fruta, primeiro horário, né? No meio da manhã. Então, a gente pede para sempre deixar um horário fixo para o organismo da criança já ir acostumando, né? Então, entre 9 e 10 horas, entre o intervalo das mamadas, iniciar com esse aleitamento, com essa fruta. A partir da segunda semana, entrar com a refeição principal, que a gente chama que é a alimentação salgada, né? Da mesma forma, amassada, nada liquidificado, nada batido. E aí, a partir da próxima semana, em 15 dias, a segunda alimentação doce, que a gente chama que é a alimentação da fruta. E para até quando chegar uns 7, 8 meses completos, essa criança já está com todas as refeições, né? Paralelamente a essa introdução alimentar, a criança continua com o aleitamento, né? Então, a gente tem que pensar que a criança está vindo de um aleitamento materno, né? Onde ela só tem o paladar para o leite materno. E aos poucos nós vamos introduzir novos sabores para ela, né? Então, as mães ficam ansiosas, as mães ficam preocupadas porque a criança não aceita, porque a criança não come o esperado. Mas a gente tem que pensar que a criança também está numa fase de transição. Então, a gente não pode esperar que ela comece a comer uma grande quantidade. A gente está, da mesma forma que ela está aprendendo a andar, que ela aprende a caminhar, ela aprende a comer, né? Então, aos poucos, a gente vai introduzindo poucos alimentos, ela vai aceitando alguns alimentos, e aos poucos, até 1 ano, ela está aceitando uma quantidade já razoável, a uma quantidade que ela realmente precisa ingerir, né? Existem outras formas de introdução alimentar complementar, que é a BLW, né? E hoje também tem a Bliss,
né? Que é uma forma da mais, como é que eu posso dizer, vem da BMW, do BLW, né? Então a BLW é aquela forma de alimentação onde a criança ela pinça os alimentos, né? A gente oferece os alimentos em forma maiores, em pedaços maiores, e elas mesmas pinçam e comem os alimentos, né? E a Bliss, o que que acontece? A Bliss, a gente coloca no prato dela alimentos que a gente quer que ela ingira, né? Então, assim, sempre vai ter uma fonte de ferro, sempre vai ter uma fonte de carboidrato, para fazer com que ela, nutricionalmente, ela ingira tudo que ela precisa ingerir, né? É importante que essa criança tenha esse contato com os alimentos, que ela leve a comida pela boca, que a gente deixe ela fazer esse conhecimento, né? Dela com a textura, com os novos sabores. Ela sabe a forma que ela vai aceitar, os alimentos que ela não vai aceitar. As mães têm que se acalmar, né? Com relação às quantidades e com relação a isso. Alguns alimentos elas vão aceitar melhores, alguns alimentos elas não vão aceitar melhores, né? Outro aspecto que a gente precisa falar também, que é uma questão que vem bastante no consultório pra gente, é questão do aleitamento materno quando a mãe engravida, né? Então, a gente está amamentando e a mãe engravidou, né? E Antes aí do o período do outro, desmame, isso, antes do desmame da criança, né? Então, e agora o que fazer, né? A gente sabe que quando o organismo está com essa gravidez, o organismo ele libera alguns hormônios, né? Esses hormônios eles modificam, né, o sabor do leite. Então, a própria criança amamentando, ela pode não querer mais o leite, porque existe essa mudança de sabor. E existe também a contração. Quando a criança suga, existe a sucção pode contrair o útero, né? Essa contração, dependendo da situação da gestação, pode acarretar um aborto uma espontâneo. aborto prematuro, né? Isso, um prematuro. Nesses casos, a gente pede sempre para conversar com o obstetra, né? Porque se for uma gravidez sem risco, saudável, a gente até consegue manter, e a criança aceitar, a gente até consegue manter essa amamentação junto com a gravidez, né? Talvez Desde numa que escala menor, né? isso, mesmo porque a criança, né? A mãe, como o seio modifica, também a mãe pode se sentir incomodada, né? Então tem que ser prazeroso para as duas, tanto para a criança Sim. quanto para o bebê. Então é por isso que é importante estar sempre conversando com o obstetra, né? Com o pediatra, para saber pontualmente em cada caso o que é melhor, né? Nesses casos que a criança não aceita mais ou por algum motivo não ocorre mais o aleitamento, a gente inicia com uma fórmula alimentar, tá? Que são as fórmulas de supermercado que a gente tem inúmeras, né, hoje em dia no mercado, onde o pediatra ou a própria nutricionista aconselha qual é a melhor fórmula para determinada criança, né? Uhum. Então, eu lembro, só fazendo um pequeno comentário, eu lembro que minha mãe sempre comentava que a minha avó, sabe que antigamente, normalmente tinha-se um filho a cada ano, né? Uhum. Eu lembro que a minha avó amamentava um, e assim que ela engravidava do outro, próximo, ela, ela tinha que levar o pequeno que estava mamando ainda para o sítio, na casa da outra comadre, Uhum. para que quando o outro bebê nascesse, puder amamentar o pequeno que chegou, né? Sim, Então, isso já sim. vem de muito tempo, né? Essa coisa de medo, de ter risco durante a gestação, Isso. ou o medo que elas tinham de não ter leite para os dois, ou estar fraca de um, amamentando um e ficar fraca para dar para o outro, né? Então, isso Isso. já é de muito Na tempo, né? verdade, a produção de leite é conforme a sucção, né? Então, assim, Sim. conforme a criança, quanto mais a criança mama, mais leite a mãe produz. Uhum. A gente só precisa tomar cuidado
que realmente essa fase de amamentação e gravidez são marcos muito importantes na vida da mulher, né? Então, as duas precisam, sim, de uma Acompanhamento, situação... né? Isso, então, tem, que nem eu disse no começo, tem que ser prazeroso tanto para a criança quanto para a mãe, né? Às vezes a própria criança não aceita, né? Por causa do sabor, porque está modificando, a mãe sente aquela dificuldade, e aí pode entrar com a fórmula de leite, né? A fórmula de leite, hoje em dia, a gente tenta levar até os 6 meses, tá? Os 6 meses completos, até iniciar a alimentação complementar também, né? Mas isso também tem que ser conversado particularmente com o pediatra, né, da criança para o acompanhamento, por causa da introdução alimentar. Camila, só uma colocação que eu gostaria que você fizesse, é uma orientação, mas assim, que as mães bastante me perguntam, né? Quando o bebê está só mamando no peito, a introdução de sucos e chás, você falou um pouco de sucos, né? Mas de chá e água, a gente sabe que não há essa necessidade, né? Enquanto que está só amamentando. O problema é depois que introduziu alguns alimentos, né? Isso. Enquanto a criança está no aleitamento exclusivo materno, ela não precisa entrar nada, nem água, nem o chá, porque o leite supre todas as necessidades dela, né? A partir do momento que a gente começa a introduzir outros alimentos na alimentação, começa a existir essa necessidade da ingestão hídrica, né? A ingestão de suco de fruta, a gente contraindica atualmente, por vários motivos que aí vai se estender muito do nosso propósito da live. Mas, enfim, quando a gente inicia, principalmente com a papa salgada, a gente inicia com a água também, né? A introdução do chá, a gente pode introduzir o chá também, desde que não seja adoçado, né? Então, a introdução de açúcar e sal, a gente não inicia para crianças pequenas. De sal, a gente inicia a partir de 1 ano e de açúcar a partir de 2 anos, né? Então, posso sim oferecer o chá para a criança, água e o chá, né? Ou na forma a granel ou na forma de sachê. O indicado é sempre na forma de sachê, né? Sem adoçar. O importante é sempre a água, né? Para a criança acostumar com o paladar da água, porque senão, conforme vai passando o tempo, fica mais difícil a gente entrar com essa ingestão da própria água para a criança. E assim é todo tempero, né? Vamos supor, sal, pimenta, tudo que a gente ingere, a gente que aprende a colocar depois. Né? Na verdade, a criança, ela não tem papila, né? As papilas gustativas dela, a gente que vai ensinando para elas. Então, conforme eu for ensinando que o alimento eu tenho que adoçar, quando ela for comer o alimento, sempre vai ser adoçado, porque a gente ensinou ela que vai ser desse jeito. Por isso que o açúcar, a gente não pode iniciar antes dos 2 anos. A mesma coisa do sal. O sal, a gente só começa a colocar na alimentação da criança quando ela começa a ingerir a comida da família, que é a partir de 1 ano, né? O que eu uso antes desse 1 ano? Eu uso temperos naturais, né? Eu uso ervas, né? Que dá sabor, e assim eu vou acostumando ela. É importante sempre que eu vá iniciando sempre alimentos separados, para ela aprender o sabor de cada alimento, né? Se eu junto muito alimento ao mesmo tempo, ela perde referência, né? Então é importante sempre esse início, essa introdução de alimentos separados para ela ir aprendendo os sabores. Ótimo, então. Então tá. Seria maravilhoso passar horas aqui conversando contigo, que eu tenho certeza que muitas mães gostariam de ouvir muito mais e que tem muito mais dúvidas, né? É um assunto bem extenso. Porque todo mundo quer saber como fazer com os pequenos, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que prosseguir nosso bate-papo aqui por causa do tempo, né? Porque senão vai dar meia-noite e nós vamos estar aqui conversando e o pessoal já vai estar cansando de tanto nos ouvir, né? Mas, enfim, a gente pode marcar um outro momento para a gente conversar um pouco mais também sobre isso. Claro. Mas continue conosco, tá, Camila? Foi muito bom ter você aproveitado as tuas dicas, as tuas orientações. Eu tenho certeza que muita mãe
gostou bastante, e as que não puderam comparecer e estar junto conosco agora, com certeza vão poder depois assistir a nossa live, que vai ficar gravada também no nosso Instagram. Tá? Por enquanto, obrigada. Fique por aí. Eu que agradeço. Então, agora temos a nossa querida Ana, de novo, nossa psicóloga, né? E a nossa amiga Gisele, que, como eu falei no início, mais uma vez está aqui conosco, né? Mais uma vez a convidada para o nosso tema de hoje. E o que, na verdade, eu gostaria de vocês duas. A Ana vai conversar um pouco sobre uma pergunta que eu vou fazer, melhor, uma colocação, e a Gisele, aos poucos, querendo, vai perguntar, vai fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que seriam perguntas de muitas mães que estão do lado de cada tela e que nesse momento não vão conseguir interagir. A Gisele nós convidamos, porque ela tem algumas dúvidas, né, Gisele, sobre esse tema, que ela tem o filhote dela mais velhinho, o maiorzinho, que nós já atendemos lá, o Amamentar Bebê. Isso já tem o quê? 11 anos, Gisele, agora? 11 anos. Então, boa noite, Ana. Boa noite, Gisele, também. Isso. E agora a Gisele está com uma picurrucha aí de 1 ano e 5 meses, né, Gisele? Que idade que já tem a tua bebê agora? Mas eu acho que mais ou menos a gente... Então, a Mani 5. 1 ano e 5 meses. Isso. Então, que problemas que você está passando agora com essa transição da amamentação para a alimentação? Porque acaba vindo outros problemas junto, né? Acho que a internet dela está um pouquinho... Tá. Eu vou comentando então com a Ana, conforme a tua internet vai abrindo, você vai comentando junto com ela. Você consegue nos ouvir? Vocês me ouvem bem? Fica bem paradinha, congela. Estava travando antes. Então vamos lá, você quer passar o teu problema? O problema que você está passando agora, para ver se a Ana consegue dar umas orientações aí para você e para os demais? Claro, com certeza. Obrigada mais uma vez, Silvana, pelo convite Imagina, para a um prazer. live, né? A gente sempre conversa bastante, a Silvana tem sempre ótimas dicas e me sinto muito feliz de poder contribuir aqui com a live do Amamentar Bebê. Obrigada. Então, a Martina tem 1 ano e 5 e agora sim nós estamos na fase de talvez pensando, né, no desmame da Martina, né, porque tem sido uma fase um pouco difícil com ela, assim, ela me exige bastante, acorda muitas vezes à noite procurando o peito, né, e assim, já vai na escola, ela já fica o dia inteiro fora, né, longe de mim, mas à noite ela insiste em mamar várias vezes todas as noites, né? E isso tem causado um certo estresse, né? Porque é muito cansativo a gente ficar acordando a cada 2 horas, 1h30 para atender ela, né? E muitas das vezes a gente percebe que ela não está de fato mamando, ela está ali sugando aquele pouquinho como se fosse um estímulo para voltar a dormir, né? E é uma fase difícil, embora eu sei da situação, eu também não consigo, por outro lado, me desvencilhar completamente, ou assim, como fazer, assim, porque fico com pena de tirar também. Ela vai sofrer. Será que eu estou fazendo certo, né? Será que é o momento? Esse vínculo é bem difícil, né, de desatar, né? Eu vou fazer isso da melhor forma a ela, né? Eu não sei se a Ana... Assim, embora eu esteja muito cansada, assim, né, fisicamente, porque, né, muita privacidade de
sono, né? Continuando, sabe? Esse é a paz nessa hora. Sem, Ah, sem é falar, realmente sem falar da posse que o bebê toma sobre a mãe, né? Que é só assim. dela. Ah, com certeza, com certeza. Ela tá numa fase bastante ciúme com o Mano, né? O Uhum. Mano, por exemplo, hoje foi um dia desses. Ele chegou da escola, veio me cumprimentar, abraçou, beijou, ela estava no meu colo. Ela percebeu que ele estava com a posse da mãe. Sai, 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 mamá, mamá, mamá. Ela já na hora eu tive que, sabe, ela não sossegou. Eu tinha que começar a live e eu estava ali com ela grudada porque ela queria mamar, porque o Mano chegou e ela não queria o Mano perto da mamãe. Né? Então é nesse nível que tá o negócio, sabe? Agora é contigo, Ana. Entendi. Ah, assim como o processo de amamentação, né, de iniciar a amamentação é difícil, o processo de desmame também é. Ainda mais se tem, você tá conseguindo me ouvir direito, assim? A internet tá ok? Sim. Tá. Então, para Então, mim, tá assim, tudo bem. como tem, tá? Então, assim, ainda mais quando tem um vínculo muito forte entre a mãe e o bebê, às vezes realmente o desmame é difícil, tá? Mas assim como a amamentação ela faz parte do desenvolvimento da criança, tanto de personalidade quanto afetivo, o desmame também faz. Porque é através do desmame que a gente vai começar a trabalhar com a criança o não, o trocar, né? A gente vai compensar. Então, assim, como a Camila falou, a gente vai começar a introduzir outros alimentos. Então, através desse desmame, que a gente vai começar a fazer com que a criança interage mais também com a família, né? Então, assim, o importante também é a posição, tanto do pai quanto da mãe, tá? Na questão de amamentação, do desmame, de estar orientando, né, até... Como é que é o nome do seu filho? João, O João. De João. estar também colocando o João Lucas, junto, né, nesse processo. De ter um momento de interação do João com a pequena, do pai com a pequena, de você com os dois, de vocês quatro, né, de fazer, não, né, eu tô falando sem saber a rotina de vocês, né? Então, isso também vai na rotina de cada um, de fazer com que ela auxilie também no preparo do alimento dela, né, com a supervisão de vocês, né, de também mostrar para ela que a mãe também é do humano, a mãe também é do pai, assim como a mãe é dela, que ela tem que dividir a mãe, que cada um vai ter o seu momento, tá? Então, é difícil, é muito fácil falar, mas no momento é difícil, vai dar esse sentimento de pena, de culpa, mas a gente vai colocando limites para ela também, né? A questão de noite ela tá ali só do processo de dormir, tá? Aí, como é que a gente pode estar compensando nesse momento, né? O que que a gente pode dar para ela? Um ursinho, uma cobertinha, alguma outra coisa para ir compensando esse desmame, principalmente à noite. E de conversar também, porque as crianças, elas entendem, a gente senta, a gente conversa, orienta, explica, né? Explica de novo, aí vem choro, aí tem que ter paciência, né? Não só sua, mas do marido, do filho. Então, assim, é um trabalho que não é só da mãe, é um trabalho da família, das pessoas que moram na casa. Então, assim, tem que ter uma parceria. A gente tem a rotina, tem o cotidiano, tem o dia a dia, cada um tem suas tarefas, mas esse desmame também faz parte da criação, né? Também faz parte do desenvolver da criança. Então, a questão é da gente tentar dar um limite. Dói ver a criança chorar, dói ver a pequena chorar, dói. Mas a gente precisa colocar esse limite. Não, ó, agora não. Vamos fazer alguma outra coisa. Então, tipo, tentar distrair ela
para com que ela esqueça esse momento, tá? O mamar é só à noite ou algum outro período do dia? Geralmente é à noite, porque durante o dia ela está fora, né? Ela fica com a babá num período, outro período na Uhum, escola. Eu estou no uhum, trabalho. Ela só me entendi. vê no momento que eu chego às 6 da tarde. Uhum, Mas no fim de semana, ela procura com mais frequência. Porque daí, quando entendi, ela está com, ela recusa as outras refeições. entendi. Ah, então, assim, o ideal seria realmente, é difícil, mas assim, o ideal seria realmente, tipo, não, agora é a hora do almoço, nós vamos comer a isso e isso vai ser, né? E ela vai ter que comer, a gente tem que começar a dizer não, porque senão vai ficar cada vez mais difícil, né? E o desmame vai ficar mais difícil, e você vai ficar cada vez mais cansada, tá? Isso é pro seu bem-estar também, E tá? vejo que o E mais até o difícil parece que é a relacionamento, noite, né? Da noite para a madrugada, porque ela não pode ver a sim, mãe é o e que ela quer ficar perto, ficar na cama, exatamente. ficar junto, né? Então, assim, Quando ela está na babá, por exemplo, e na escola, ela mamadeira, ela come salgado, ela toma uhum, fórmula, horários quando não está comigo, come as refeições, o almoço, as frutas, bem variado, mas, por exemplo, nos fins de semana, ela tende a recusar essas outras refeições e quer ficar uhum, só no peito, né? Então, é uhum, uma coisa que ela tem comigo, já percebi, assim, ela não quer uhum. abrir disso, porque talvez, né, ela, bom, eu não vou comer porque minha mãe vai me dar o peito, né? E como é que é você nesse momento, assim? Eu Que insisto com a comida. Às vezes eu insisto com mais de uma coisa. Quer isso, eu tento outra coisa, tento outra Uhum, coisa. Eu tento variadas. Daí, tem umas que ela gosta, tipo, ela gosta muito de pera. Eu tento. Gosta de abacate, eu tento. Gosta raspada, gosta em pedaço. Vou mudando, assim, né? A oferta e a forma de oferta. Mas uhum, ela é bem resistente mesmo, bem resistente. Pois, E à noite, eu confesso que é mais difícil para mim, porque nas tentativas que eu fiz, ela chora assim por um bom tempo, chora muito, de ficar rouca assim, e acorda a casa inteira, né? E no outro dia de manhã eu preciso ter forças para acordar, né? Então, às vezes eu cedo, né? Às vezes eu cedo porque eu estou ali 1 hora e pouco já e não consegui ingresso. Então, eu cedo porque eu penso, bom, eu preciso dormir, no outro dia eu preciso acordar, uhum, né? Preciso uhum, trabalhar, tenho outro filho, outros compromissos, né? Então, realmente, achar esse ponto de equilíbrio e uhum. principalmente a noite é o que está me demandando mais no momento, assim, ô né? Gisele, na madrugada, quando ela pede a mama, você chega a oferecer, às vezes, a fórmula para ela, o complemento, alguma coisa, e ela se satisfaz? Eu também não. Então, tem noite que ela aceita. Tem noite que não tem jeito, nada. Meu marido pega ela, vem aqui para outro ambiente da casa, longe de mim, sai lá da parte dos quartos e vem aqui para outra. Vem com ela, traz a fórmula, o mamá, né? Tenta distrair, tenta dar, mas às vezes ela não quer de jeito nenhum. Ela quer a Ela mãe, só pronto, né? para de chorar se eu aparecer. E isso às vezes leva mais de 1 hora, É porque, na sabe? verdade, a noite não é fome, né, que ela sente, é o vínculo, né? Então, É. por mais que ela Sim, vá com a mamadeira ou com a outra o alimento, não é fome, ela quer o vínculo, né? E a gente não pode oferecer ela, realmente a ela, mamadeira à noite, porque com 1 ano e pouco, ela não tem mais essa necessidade. Então, a gente realmente não pode substituir por uma mamadeira, por uma fórmula de leite. A gente realmente precisa não oferecer nada, né? Porque ela tem que aprender que à noite ela não come, né? Porque senão a gente Eu vai tenho ficar que organizar. sempre nesse ciclo de acorda, come, né? Aham. É. Mas, E gente, ela precisa
deixar dormir, né? Na verdade é isso. Sim. E há quanto tempo que ela que tá assim? Tá assim desde sempre, desde que ela nasceu. Eu não sei o que é dormir uma noite toda. Acordo 3, 4 vezes, 5 vezes. Mas há quanto tempo que você tá no desmame? Com quanto tempo ela tinha quando você começou? Eu tô querendo desmamar ela desde janeiro, assim, sabe? Uhum. Eu tenho que mamar, né? Porque já tô me sentindo muito cansada mesmo, fisicamente, assim, né? Até porque ela já devia estar com um ano, mais ou menos nessa época, né? Ela fez 1 ano em novembro, né? Do ano passado. Uhum. Então, janeiro, 1 ano e 2 meses, né? Então, apesar que, assim, eu não passei por isso, então eu não tinha essa experiência. Com ele foi tudo simples. A introdução alimentar fluiu muito bem. Quando ele Uhum. tinha 8 meses, ele largou o peito por conta própria, simplesmente decidiu que ele não queria mais, ele não mamou mais. Em 1 mês eu não tinha mais leite, ele comia super bem. Desde os 6 meses ele dormia a noite inteira, dormia cedo, 8 horas, 7h30, 8 horas, até 7 horas do dia seguinte. Foi super, tudo muito tranquilo. Então, às vezes, eu acho talvez eu não me preocupei em me preparar para essas questões. Porque eu achava, talvez, na minha cabeça que ia ser tudo igual, que ia ser tudo muito Sim. fácil, primeira vez. Mas as crianças são muito diferentes, né? E não adianta querer botar naquela forminha, porque não dá, né? Cada um é do seu jeitinho, né? Eu comentei com Então, E uma você mãe, também é diferente, né? semana passada Você também é diferente do que 11 anos atrás, né? Agora é tudo diferente, semana né? passada eu conversei com uma mãezinha que também desmamou já o bebê, uma colega de trabalho até, e ela falou para mim que com ela foi assim, radical. Ela tirou, assim, ela foi diminuindo porque ele foi introduzindo alimentos. E, de repente, numa noite, ela não deu mais e durou, assim, umas 3 noites, aquele berreiro. Assim, toda noite, claro, o bebê não ficou a noite toda berrando, né, chorando, mas durante 3 noites, ela não deu, não, ela resistiu, não sabe como, e não deu mais de jeito nenhum, nada, nem um cheirinho. E também não deu nada para bebê comer. E foi, ela chorou um bom tempo, até que na quarta noite ela já não acordou mais, ela deu uma resmungada dormindo assim, voltou a dormir e não deu mais. Mas só que, não sei, não são todos os bebês assim, né? Todas as crianças. Sim. Eu acho que também tem que ver a questão até da idade, né? Porque eu não sei quanto tinha ali, ali tem da Gisele tem quase um ano e E essa meio, né? tinha feito 2 anos agora. Ah, tá. Então tá mais ou menos ali. É, mais ou menos Então, por aí. assim, é mais ou menos perto. Então, às vezes, acaba a gente tem que ter um pouco mais, ser drástico, assim, é difícil, dói, tá? Mas se a gente vai tentando e tentar de todas as maneiras, ah, alguma coisa a gente tem que fazer. Então, acho que a gente teria o que eu sugeria para vocês, né? Seria um acompanhamento com um profissional para estar auxiliando vocês, talvez, a acharem um caminho. Porque por aqui, assim, né, a gente está conversando aqui, mas assim, a gente precisa ver como é que é a rotina de vocês, o dia a dia, a interação entre vocês, a participação do pai, a participação do mano, tem a babá, tem algum outro familiar, o que que ela faz, o que que ela não faz. Então, tipo, é algo que a gente precisa esmiuçar, para daí a gente tentar auxiliar vocês, principalmente na parte da noite, né? Porque tá sendo exaustivo. E como é que a gente pode também, até para não dar um trauma para ela, né? A gente está fazendo esse desmame, mas para a gente também não traumatizar ela de um jeito com que faça com que ela desenvolva alguma outra questão lá na frente, né? Então, acredito que seria muito interessante, não sei se vocês já fazem ou não, mas se não fazem, de procurar um auxílio também. Que você conversa bastante com a Silvana, mas está procurando um profissional nesse sentido, porque às vezes a gente não consegue enxergar
Não porque a gente não quer, porque realmente está tanta coisa na cabeça, tanta coisa você vivendo, que aí acaba não conseguindo organizar tudo, né? Então, eu acredito que seria muito interessante, importante, tá? Porque como a Camila falou, né? A noite não é o leite, é o afeto, é o vínculo. Então, assim, do que a gente pode estar fazendo para com que ela não tenha tanta necessidade de estar com você à noite e no final de semana, mas que aí ela também passe a ter mais com o pai e com o irmão, né? Ou com vocês quatro. E de que quando o mano chegar da escola, ela não ficar empurrando ele. E dela entender que ele está chegando, assim como ele também ficou, ela ficou com a babá, ela ficou na creche, ele foi para a escola, então vocês estão chegando em casa e vão ter momentos em família, vão ter momentos quatro, tá? E vai ter um momento, como eu falei lá no início, um momento só vocês duas, um momento só você e o marido, um momento só você e o filho, o pai e as duas crianças, você e as duas crianças. Então, assim, desse cotidiano, desse dia a dia, para tentar com que a gente diminua essa necessidade dela estar sempre junto com você. Porque você também precisa ter um espaço para você, né? Um espaço para cuidar de você, do relacionamento como casal também, tá? Relacionamento com amigos, com o que às vezes vocês deixaram de fazer por conta dessa situação que vocês ainda não conseguiram amenizar, né? E que, na verdade, é um ciclo vicioso de toda a família, né? É Sim, difícil esse desatar o vínculo da mãe com a filha, como é com a sim, filha da mãe, né, da mamãe, e acaba exatamente. ficando um vício em toda a família, né? E Uhum. isso não está fazendo bem Sim, mesmo. E, com certeza, muitas outras famílias estão passando esse problema. Não tenha dúvida sim. disso, porque eu converso com algumas pessoas que já estão com bebês maiores e estão passando esse problema, né? E até E é como muito você comum. falou, Desculpa, oi, Ana. não, até como você falou, né? Com o João você não passou por isso, então, É, tipo, é totalmente o oposto. Eu lembro assim, vou até falar a minha mãe teve o meu irmão mais velho com 18. Aí ela perdeu os gêmeos com 20, ela me teve com 24 e o meu irmão mais novo com 39. Tá? Com o meu irmão mais novo, que ela teve mastite, teve o seio rachou, então tudo que ela não teve nas outras, ela acabou tendo. Então, assim, ela já era, né? Então, assim, tipo, foi tudo diferente. E ela disse que também não esperava por isso. Nunca tinha passado. Ela assim, como é que foi acontecer se eu já tive duas, três gestações, amamentei dois e o terceiro teve. Então, porque realmente é diferente, né? E até o desenvolvimento das crianças também, tá? Então, às uhum. vezes, a gente acaba esperando, infelizmente, acaba acontecendo do que a gente não espera, né? E acaba se vendo perdido no meio. Cada situação, né, gente, que mamãe se mete. Mas, meu Deus, olha, é um assunto tão, é uma coisa difícil, né? Coisas que deixam a família atordoada, né? Vamos supor assim, mas são assuntos bem pertinentes, né? É tão bom conversar, esclarecer, porque muitas pessoas têm esses problemas hoje e até outros problemas que a gente escuta por aí, e mães que vêm se queixar para a gente, a Ana deve ouvir muito mais ainda, né? E a Camila, como nutricionista, crianças da oncologia, né, Camila? Problemas muito maiores, não diminuindo nem desmerecendo o problema da Gisele, que eu não queria estar na tua pele, porque eu adoro uma noite bem, um soninho gostoso, assim, né? Eu sei que você já vem comentando um tempo que está difícil para você dormir, né? Mas pensa no caso das crianças que a Camila, né, atende, da oncologia e tudo mais, deve passar muito mais trabalho, né? Muito mais problema, mas a gente vai buscando orientação, informação, ajuda, né? Para a gente tentar superar todos os problemas que vem no dia a dia, né? Tá, meninas, é uma pena ter que parar por aqui, mas a gente tem mais ou menos um tempo, né? Para seguir, para parar por aí, tá? Mais uma vez eu agradeço de coração a cada uma. Foi um prazer imenso vocês estarem aqui comigo
mais uma vez, a Camila pela primeira vez, eu espero que tenhamos mais oportunidades e você aceite participar conosco. A Ana já é de casa, né, Ana? A Gisele também. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, por gentileza, vocês podem pôr aí, as meninas vão olhando ali, se for o caso, e a gente vai fazendo as perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu vi. Seja forte e corajoso. Meu bebê nasce em 2 semanas e estou insegura. Quais conselhos vocês me dariam? Qual é a pergunta? Desculpa, não... Meu bebê nasce em 2 semanas e estou insegura. Quais conselhos vocês me dariam? Bom, eu, do amamentar bebê, diria o seguinte: se a sua gravidez está correndo tudo dentro do normal, não tem que ficar ansiosa e nem preocupada. Deixa o bebê nascer, e aí é que vai, cada fase, cada dia, a gente resolve alguma coisa que aparece. Cada dia é um dia a mais de alegria, né? Porque não tem nada melhor que a gente olhar depois que nasceu aquela carinha bonitinha, aquela coisinha fofinha. E daí é assim que a gente aprende, né, mamães? A Ana não é mamãe ainda, mas já atendeu tanta mamãe, né, Ana? Que já sabe até um pouco mais. Então, a cada dia é um dia diferente, né? Vão acompanhando, mamãe, o amamentar bebê, né? Continue nos acompanhando, que a gente tem bastante informação também, se precisar buscar o contato das meninas que podem ajudá-las também desde já, a Ana e a Camila, né? Psicóloga e nutricionista também, e a gente fica à disposição. No mais, eu gostaria que vocês, quem acompanhou nosso bate-papo, que, por gentileza, acesse ali na bio o link para que possam ter mais informações no nosso grupo do WhatsApp do Amamentar Bebê, tá bom? Agradeço desde já, quer dizer, mais uma vez, fico muito feliz, né? E ali vocês vão seguir também, na bio, vocês seguindo ali, acessando o link, vocês vão ver a nossa novidade que está vindo por aí, que é o nosso e-book, e tem a participação da Ana também, e alguns outros profissionais que já passaram por nós também. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, uma boa noite, um beijo grande. Obrigada, Sil, pelo convite. Boa noite. Das duas aí, até amanhã, né? Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.